Oi, amores, vocês estão bem? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Bom, eu vim gravar mais um estúdio vlog. Eu já gravei esse vídeo algumas vezes, não lembro o que exatamente eu estava fazendo, mas era alguma coisa relacionada à faculdade. E hoje eu decidi mostrar pra vocês qual é a forma que eu utilizo para organizar meu semestre. Entramos em mais um semestre, né? Eu tô no 5º semestre da faculdade de Direito e eu sempre deixo pra me organizar essa época. Na verdade, eu deixo pra fazer isso em janeiro. Só que aí minhas aulas começaram já mais na metade de fevereiro, começou dia 18. E eu só tive, tipo, o quê? Mais 5 dias de aula. Então deixei pra fazer isso depois e acabei deixando pra fazer isso exatamente agora. Eu vou mostrar pra vocês a maneira que eu utilizo pra me organizar. Desde já eu quero pedir desculpa, porque, pra quem não sabe, minha casa tá em reforma e tudo mais. Então, um barulho infernal. E se vocês sentirem que tá fazendo um barulho, eu peço perdão, mas eu já deixo avisado pra vocês o porquê do barulho. A primeira coisa que eu faço logo quando eu me matriculo, eu peço pra faculdade me mandar o calendário do semestre. Esse semestre eu não sei o que foi que aconteceu, que a faculdade ainda não tinha. Então, quando eu fui me matricular no final de janeiro, não lembro se foi no final, acho que foi lá pro dia 15. Quando eu fui me matricular, ainda não tinha. Aí eu peguei, foi um dos motivos também pela qual eu não consegui me organizar em janeiro. Pedi em fevereiro, quando começaram as aulas, eles ainda não tinham. Eles me mandaram o calendário do semestre semana passada. Na semana do carnaval, eles me mandaram por e-mail. Então foi aí que eu tive o calendário e pude ver o que eu iria fazer. Alguns professores deram as datas que eles queriam trabalho, queria fazer prova ou fazer alguma atividade. Então a gente já tinha noção do que a gente teria que fazer antes mesmo da faculdade mandar o calendário geral, né? Do que a gente tem que fazer no semestre. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu me organizo. Então, aqui tem meu planner. Eu já tinha mostrado pra vocês em vídeo e tudo mais. Pra quem não assistiu o vídeo de eu fazendo o tour pelo meu planner, vou deixar aqui em cima nos cards e pra vocês assistirem. Eu mostrei tudo o que tinha presente no meu planner. E o que é que eu faço? Eu seleciono um mês, no caso a gente tá no mês de março. Eu fiquei de organizar o meu semestre, então nem botei nada aqui. Hoje já é dia 8, então, assim, era pra eu ter preenchido e tudo mais, mas eu não acabei nem preenchendo nada. Então, o que é que eu faço? Dentro do calendário da faculdade, eu vejo se tem alguma coisa pro mês de março que eu tenho pra fazer. Como a gente já tá quase no meio do mês de março, e não tem mais feriado, não tem mais nada, o mês de março, segundo o calendário da minha faculdade, a gente não tem nada para fazer. As provas começam em abril. Então, aqui, ó, meu calendário da faculdade, teoricamente, eu teria que começar a marcar desde aqui. Aí, tá. Vamos começar a marcar. Eu quero mostrar pra vocês esse meu caderninho aqui, que eu já mostrei em vídeo também, que é onde eu faço minhas anotações mais brutas, assim, sabe? Tudo que os professores passam, ou algum tema de pesquisa e tal, que eu quero me aprofundar, eu anoto aqui. Teve alguns professores que decidiram marcar a prova antes da semana de prova ou depois da semana de prova. Eu acho isso perfeito, visto que geralmente na semana de prova, de acordo com a nossa carga horária, que é muito grande e com muita matéria, fica complicado de você, tipo assim, durante uma semana, ficar na correria louca de estudar várias matérias para fazer prova e tal. Lembrando que eu não sou aquele tipo de aluno que estuda em cima da prova, mas assim, mesmo você estudando, revisando, fazendo tudo antes, é óbvio que você fica sobrecarregada quando chega a semana de prova. Então, assim, eu super valorizo os professores que marcam prova fora da semana de prova, ou antes ou depois, porque isso ajuda bastante o aluno. Então, eu tive, acho que 2 professores, não lembro se foram 2 ou foram 3, mas marcaram fora da semana de prova. E isso já me dá, tipo assim, já é um alívio pra mim, porque eu pego 7 matérias, então se 3 me liberaram de fazer a prova fora daquela semana, então sobra só 4, então fica bem mais tranquilo pra mim. Então, o que é que eu faço? Eu pego esse caderninho aqui, primeiro, antes de eu pegar o calendário da faculdade, e olho tudo que eu preciso fazer da faculdade para eu ir botando no calendário e ir montando. Aqui, por exemplo, a minha professora de Direito Empresarial,
ela já deixou certinho o que a gente precisava fazer. Ela passou um seminário, e aí dentro desse seminário ela falou que a apresentação dela, todas as apresentações seriam dia 15/4. Então, no 15/4, eu já vou e marco aqui que eu tenho uma apresentação de direito empresarial. São as coisas da faculdade, eu sempre marco de lápis, porque antigamente eu marcava de caneta, aí os professores, tipo, marcavam a prova para um dia, depois você marcava e tal, e aí eu ficava meio que confusa na minha agenda. Então eu marco de lápis, aí quando tá chegando quase perto, eu vou e confirmo com a professora, vejo, tá certinho e tal, vai ser realmente esse dia, se tiver tudo certo, aí eu vou e passo de caneta. Se ela mudar o dia ou alguma coisa acontecer, aí eu vou, apago e marco no dia certo. Porque aí fica mais fácil de eu me organizar e não ficar me confundindo. Essa mesma professora, ela passou também uma prova pro dia 1º. Então, a primeira prova dela é dia 1º de abril. Isso é maravilhoso pra mim, porque minhas provas, teoricamente, começavam aqui na terceira semana de abril, se eu não me engano. Então, na terceira semana de abril, que seria a prova dela, vai ser o trabalho, mas em compensação a prova mesmo vai ser dia 1º. Então, vai ser bem afastada mesmo das outras provas, e isso vai me dar tempo também isso dá tempo dela corrigir, sem aquela correria, e me dá tempo também pra eu ter noção de, tipo assim, se eu preciso de muito ponto ou pouco ponto no trabalho e tudo mais. Porque às vezes a gente tem professor que passa a prova e passa trabalho tudo junto na mesma semana de prova, e você tem que correr. Você não consegue dar atenção às duas coisas, se é que você consegue dar atenção a trabalho na semana de prova. E aí, claro que uma coisa não vai ficar perfeito e a outra também. Então, assim, a gente sempre deixa a desejar de acordo com essas coisas. Repetindo mais uma vez, que eu não sou aquele tipo de aluna que estuda em cima da prova, mas sempre acontece de, você estudou tudo, fez todos os resumos e tal, o professor chega, tipo, um dia antes da prova, passa 500 mil ao assunto, aí você vai, revisa o que você tem que revisar, lê artigo, porque, tipo, direito a gente tem necessidade absurda de estar sempre lendo artigo, tá sempre vendo a letra da lei, porque tem professor que pega a prova da OAB, enfim, usa coisas presentes no VEDMECO, então a gente tem essa necessidade de tem que estar sempre lendo, né? E aí o que acontece? Pra eu me precaver, eu prefiro fazer trabalho. Se tiver qualquer coisa de trabalho, eu faço antes da semana de prova, ou antes de qualquer coisa, se eu não tiver nada importante da faculdade pra eu fazer. As coisas da prova, revisão, tudo, resumo, eu deixo tudo já organizado. E aí todos os dias antes de dormir eu pego e só leio, não estudo nem nada do tipo não. Só leio o meu resumo e vou dormir. Às vezes quando eu chego na faculdade também, se eu chegar muito cedo, eu pego aquele resumo, se estiver dentro da minha mochila, e leio de novo, não estudo. E isso vai fazer com que, querendo ou não, eu tenho aquele assunto na minha cabeça. Isso, claro, depois de ter estudado, de ter feito resumo, de ter assistido videoaula, de fazer tudo. Primeiro eu faço uma leitura mais bruta, né, do livro, sobre as coisas que eu tô fazendo, depois eu estudo a lei, depois eu volto pro livro, depois eu assisto videoaula, depois eu faço o resumo, aí depois que eu tenho o resumo, aí sim, eu começo a fazer minhas revisões é só com leitura e pegando o VEDMECO também para ir marcando e destrinchando cada artigo daquela lei ou do código mesmo que a gente tá utilizando. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Então eu já vou marcando aqui porque eu vou me organizando melhor.
assim, no dia 1º de abril eu tenho prova de Direito Empresarial 1, no dia 11 de abril eu tenho prova de Direito Processual Civil, no dia 12 eu tenho prova de Direito Civil 5, no dia 15 eu tenho apresentação de Direito Empresarial 1, no dia 16 eu tenho prova de Direito Penal 3, na quarta-feira eu tenho prova de Direito do Trabalho, na quinta eu tenho prova de Direito Constitucional 2, aí aqui embaixo eu tenho um trabalho de Direito Penal para entregar no dia 30, que é o trabalho do caso concreto, que ela passou e tal. Inclusive, ela já passou o trabalho, eu vou começar a fazer, porque já era, na verdade, para ter feito. Mas como ainda o prazo é dia 30 de abril, então dá tempo. Tá, aí eu volto no mês de março, porque como eu vou ter uma prova só dia 1º de abril, que é a prova de Direito Empresarial, ou seja, eu tenho que, do dia 25 até o dia 30... É isso mesmo? Não. Do dia 25 até o dia 29, eu quero fazer minhas revisões. Porque aí no final de semana, eu não faço revisão, não faço nada, só leio e tudo mais e pronto. Eu não sou aquele tipo de aluno que fica, tipo assim, tentando se matar até o último minuto, não. Eu faço o contrário, ou seja, durante todo as minhas aulas, eu chego mais cedo, pego o livro, leio, chego em casa, leio o código, ou chego em casa, faço uma atividade, assisto videoaula, leio o livro, faço tudo antes de chegar na semana de prova. Na semana de prova, eu pego todos os meus resumos, tudo que eu tenho no caderno, e aí eu pego e reviso uma semana antes daquela prova. E aí eu vou, reviso, faço tipo tudo. Pego questões pra fazer. Enquanto eu não tiver com pelo menos 80% de questões assertivas, se eu tiver, tipo, tudo que eu conseguir gabaritar aquelas questões, aí sim eu vou treinando, e aí eu tiro o meu sábado e meu domingo pra fazer. Isso se eu não tiver com 80% das minhas questões tudo certo. Se as questões estiverem, por exemplo, eu fiz 100 questões e aí eu consegui acertar só 50, aí eu tenho que tirar assim meu final de semana inteiro para conseguir estudar. Aí eu faço isso. Mas fora, se eu, por exemplo, de 100 questões eu acertar 80, de 100 questões eu acertar 70 e poucos, aí eu fico mais tranquila. Pego o final de semana, faço o que eu tenho pra fazer normal, chega no domingo à noite, aí sim eu pego, leio tudo, faço todas as minhas revisões, olho as questões as que eu errei, e aí eu faço o meu método de estudo que eu geralmente faço. Aí nesse dia aqui, dia 25, é a minha última aula antes da prova, aí eu vou fazer o quê? Eu vou revisar antes da aula e vou tirar minhas dúvidas, e aqui o resto da semana eu vou fazer minha revisão de Direito Empresarial. Depois que eu tenho todo o esqueleto de como vai ser pelo menos a minha semana de provas e todas as coisas que eu tenho que entregar da primeira unidade, porque, assim, tem um semestre, aí tem primeira e segunda unidade. Depois que eu tenho pelo menos o primeiro esqueleto da primeira unidade, aí sim que eu vou começar a programar minha rotina de estudo. Eu já tenho uma rotina de estudo, que é que eu faço depois que eu chego da faculdade, ou antes de ir para a faculdade, porque esse semestre mudou completamente. Eu já estava acostumado com um tipo de grade, que era pegar todas as matérias nos primeiros horários, e aí depois eu saía da faculdade, vinha para casa, eu saía da faculdade, era tipo 10h30 e tudo mais, e agora meus horários inverteram. Então, eu praticamente não tenho quase aula nenhuma nos primeiros horários, eu só tenho aula nos primeiros horários de dia de terça e quinta. O resto dos dias, as minhas aulas começam 10 horas e termina 1 hora da tarde. Então, inverteu tudo. Isso pra mim é terrível, porque eu já tava acostumada a sair aquele horário da faculdade. Aí, tipo, esse horário de 1 hora é o horário que eu tô morrendo de fome. Os ônibus é terrível pra passar esse horário por aqui. Então, assim, modificou toda a minha vida. Mas o que eu faço? Eu primeiro vejo qual o dia e a matéria que eu tenho, e aí sim eu vou montando a minha rotina de estudos. O que eu faço? Eu botei como meta que nesse semestre eu ia ter no mínimo 4 horas de estudos. Então eu vou mesclando, eu faço um ciclo de estudo, porque essa é a melhor forma que eu consegui me adaptar. Porque o ciclo de estudos, diferente do cronograma de estudo, que é lá, tal hora eu vou fazer essa coisa, tal hora eu vou fazer essa coisa, comigo é um pouco diferente, porque eu acredito que o ciclo de estudo eu consigo me adaptar melhor. Por quê? No ciclo de estudos, eu sei que eu tenho 4 horas no dia para estudar, mas aí eu posso dividir as 4 horas e ir mesclando durante todo o dia, e eu acho que funciona melhor.
tem de manhã, às vezes eu acordo, aí eu pego um livro, faço resumo, assisto videoaula, vou estudando, vou fazendo perguntas e eu mesmo vou respondendo, vou fazendo questões também. Então, assim, eu pego e divido essas 4 horas durante todo o meu dia, que eu acho que fica mais fácil do que eu pegar e falar assim, eu vou sentar e vou estudar 4 horas. E aí isso não faz com que meu estudo renda. E aí sim eu faço minha rotina de estudos. A minha rotina de estudos eu vou gravar um outro vídeo falando sobre, mas eu escolho 2 matérias para eu estudar no dia e aí sim eu vou montando. Isso dentro das matérias que eu estou dando no semestre, mas eu ainda estudo mais uma matéria, que é a matéria que eu tô revisando para a OAB. Aí algumas pessoas vão me perguntar, você está revisando para a OAB? Você está no 5º semestre? Isso é loucura, as matérias mudam e tudo mais. Eu vou contar um pouco. Na verdade, isso ainda não se concretizou. Eu tenho estudado para a OAB, tenho feito resumos. Além de estudar, faço resumos e aí eu boto numa pastinha que eu vou gravar um outro vídeo mostrando porque tá ficando sensacional. E eu acho que essa minha atitude de começar a estudar para a OAB antes é uma atitude ótima, porque alguns alunos deixam para estudar para a OAB no 8º, no 9º, no 10º semestre e acaba se sobrecarregando, porque tem o TCC, tem as outras matérias, tem alunos que não cumprem a carga horária de atividades complementares e aí junta com tudo isso também. Tem aluno que ainda não fez a prática jurídica de alguma matéria e tem que fazer prática e fica completamente atordoado. Então eu decidi pegar e adiantar algumas coisas, e de antemão eu quero dizer para vocês também que eu estou pensando em adiantar meu curso. Eu não sei se vai ser possível, mas eu quero tentar. Um amigo meu que faz estágio comigo, ele conseguiu adiantar a faculdade, era para ele formar no ano que vem e ele vai se formar agora em junho. Então, ele conseguiu dar uma adiantada legal na faculdade, pegando várias matérias e tudo mais. E é esse meu propósito. A partir do semestre que vem, eu quero dar uma enxugada nas matérias que eu tenho, porque ainda faltam fazer. Eu já fiz matéria pra caramba, mas ainda faltam 35 matérias pra eu fazer. Então, eu vou começar aí fazendo essas matérias, adiantando o máximo que eu puder, porque eu quero sim terminar a faculdade antes do tempo. E em relação à OAB, que eu voltar a falar, porque às vezes eu começo a falar uma coisa e acabo esquecendo, eu continuo sim fazendo esses resumos, porque assim, minha meta é adiantar o máximo que eu conseguir esse curso de Direito e terminar em 4 anos ou em 4 anos e meio e formar, porque sim, isso é possível. Então, se eu conseguir terminar em 4 anos ou 4 anos e meio, eu já quero estar com esse conhecimento já guardado, esses resumos guardados, para, claro, revisar, fazer um estudo de novas leis, enfim, essas coisas que a gente, querendo ou não tem como a gente simplesmente estudar agora e ficar já pronto para a OAB daqui a 2 anos. Então, é uma escadinha que a gente vai crescendo gradualmente. Mas assim, quando você sobe um degrau todos os dias, isso te ajuda bem mais do que se você subir 500 degraus em um dia só, que é como a maioria dos alunos na faculdade fazem. Deixa pra estudar, todos os assuntos que deu na faculdade, durante 5 anos em um semestre. E aí é claro que isso não dá certo. E por isso que a maioria dos alunos tem perdido no exame da ordem. E eu acredito que a maioria dos alunos percam no exame da ordem. Claro, sim, que existe fatores, que é fator nervoso, aquele fator de, eu estudei muito, chegou na hora eu fiquei nervosa. Isso acontece com todo mundo, inclusive comigo. Mas tem aluno que, assim, merece perder mesmo no exame. Porque, cara, não estudou os 5 anos inteiros. Pescou o tempo todo. Aí chega no 9º semestre pra estudar, tudo que não estudou na vida inteira. E acha que vai passar. É óbvio que não vai passar. E eu não gosto de rir da desgraça alheia, não. Mas eu acho muito engraçado. Porque é injusto com os outros alunos que estudaram bastante, que se esforçaram e que estudaram a faculdade inteira. Então, assim, se eu tenho essa oportunidade de estudar para a OAB, de dar o meu máximo, eu vou fazer independente do semestre que eu esteja. Na verdade, eu comecei a estudar para a OAB desde o meu 1º semestre. Eu comecei revisando e tudo mais, só que aí eu comecei a adotar um método diferente esse semestre. Então, eu vou começar desde o início, porque a forma com que eu estava utilizando para estudar para a OAB, eu acho que não era tão eficaz do jeito que eu estou estudando agora, para, sim,
manter o assunto na mente até o exame da ordem, até depois, porque a gente não estuda só para aquele exame, né? Então, assim, voltando toda a história, eu pretendo, sim, adiantar minha faculdade, fazer o exame da ordem no 9º semestre, porque aí fica bem mais tranquilo. É claro que vai ser cansativo e existe sim a possibilidade de não passar, existe para todo mundo, porque não vai existir para mim, existe sim. Mas eu acho que com estudo, com dedicação, a gente consegue tudo. E assim, estudando todos os dias, como eu já falei, subindo a escadinha todos os dias, não tem como a pessoa não passar com tanta dedicação, com tanto esforço, e é isso aí. A minha rotina de estudos, como eu já falei, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre, mas eu quero aqui nesse vídeo pegar e já deixar já esquematizado os dias que eu quero estudar cada matéria. Então, eu tenho algumas coisas. Tem dias que eu tenho na faculdade aulas germinadas. O que são aulas germinadas? Por exemplo, tem dia que eu tenho só uma aula, que é a aula de direito, sei lá, direito civil. Que são, mesmo sendo uma aula só, é uma aula germinada. Aula germinada é como são várias aulas seguidas. E aí é complicado. Tem dias que eu não tenho uma aula germinada, tenho uma aula só, que são aquelas matérias que não são de direito mesmo. Por exemplo, são matérias genéricas. Tipo linguagem, produção de texto, metodologia de trabalho científico, essas coisas. Eu já peguei essas matérias, mas eu tava dando só um exemplo. Então, eu decidi aqui anotar em uma folha separada os dias que eu quero estudar cada coisa. E eu acho que eu vou seguir a mesma ordem que tá no meu horário da faculdade, porque fica mais fácil. Então, todos os dias eu quero estudar 2 matérias. Lembrando que, além dessas 2 matérias, eu tenho mais uma, que é o estudo diário da OAB. E eu faço um curso de inglês online. Então, assim, eu tiro 1 hora e meia do meu dia para estudar inglês. Então, é mais uma coisa que eu preciso estudar também. Fora que, assim, eu sempre tento pegar e fazer aqueles cursos online, assim, tipo, de graça, que dá certificado. Eu gosto de fazer isso quando não tenho nada pra fazer. Inclusive no estágio. Às vezes no estágio a gente dá um saco, não tem nada pra fazer. Ou então tem pra fazer, mas eu não tô afim de fazer. Aí, tipo, eu fico olhando alguns cursos com certificado. E aí eu vou fazer. Dos dias que eu tenho que estudar, as coisas que eu tenho que estudar, é basicamente esse. A minha rotina de estudos ainda não tá feita. Eu vou gravar um outro vídeo fazendo minha rotina de estudos, mas basicamente eu decidi que eu iria estudar seguindo os dias e as matérias que eu tenho na faculdade. Então, na segunda, eu tenho direito empresarial e TID. Na terça-feira, eu tenho só direito penal, mas eu decidi estudar direito do trabalho também. Então, eu estudo 2 matérias no dia, mais uma matéria de estudos para a OAB. Então, aqui tá entre parênteses, matérias que eu tenho que estudar para a OAB. E a de inglês também, que eu estudo sempre à noite, 1 hora por dia de inglês. Porque eu quero viajar, né, gente? Pra quem não sabe, eu quero viajar, mas eu não sei falar nada de inglês. Então, vamos treinar. Então, na segunda-feira eu tenho empresarial e TID, que são matérias que eu dou na faculdade. Na terça eu tenho só direito penal na faculdade, mas eu vou estudar direito do trabalho também. Na quarta eu tenho só direito do trabalho, mas eu quero estudar direito constitucional também. Na quinta, na faculdade eu tenho direito processual civil e direito constitucional. E na sexta eu tenho só direito civil, mas eu quero estudar direito empresarial também, porque é uma forma de eu estar exercitando. E aí as matérias de baixo são as matérias que eu estudo para a OAB, né? O direito constitucional, direito penal, direito civil. E aí, o que é que eu faço? Eu vou seguindo, basicamente, o que eu dou na faculdade para o exame da ordem, né? Então, se na faculdade eu já dei, por exemplo, direito civil, eu tô em que cadeira de direito civil? Eu já dei direito civil parte geral, já dei direito civil obrigações, já dei direito civil contratos, já dei direito civil família, estou dando direito civil direitos reais, então eu já estou na 5ª cadeira de direito civil, é isso mesmo? Acho que é. Já estou na 5ª cadeira de direito civil, então já é uma quantidade grande de assuntos para estudar, por isso que aqui durante a semana eu botei 3 dias seguidos para estudar direito civil, e aí no final de semana também, se eu tiver um tempinho, eu estudo direito civil também, porque são matérias que eu já peguei quase todas as cadeiras. Eu acredito que falta só 2, que é sucessões e responsabilidade civil, e aí eu encerro minhas cadeiras de direito civil.
E então faltam só 2 cadeiras, então já dá para eu dar um gás em direito civil, porque eu já tenho mais assuntos para estudar, então é mais coisas que eu tenho para fazer de direito civil. Direito constitucional, como lá na faculdade, eu estudava em uma faculdade, aí eu peguei direito constitucional 1, e aí quando eu passei de uma faculdade para outra, tinha direito constitucional 2, eles não botaram na minha grade. Semestre passado também eu não consegui botar direito constitucional na minha grade, porque acho que a faculdade não estava oferecendo essa matéria. Então, assim, eu tô um pouco atrasada de direito constitucional. Não atrasada no sentido que eu perdi, eu fiquei atrasada porque a faculdade não tinha oferecido no semestre passado e no outro eles não botaram na minha grade. Então, direito constitucional também é uma matéria que eu tenho que tanto revisar, porque já faz muito tempo que eu já vi, e revisar também, fazer meu resumo e todo o meu método para a OAB. Então, lá na faculdade, eu acho que, se eu não me engano, dá até Direito Constitucional 3, e eu tô na 2ª cadeira, então falta mais uma, se eu não me engano. Não sei se tem jurisdição constitucional, não lembro. É porque lá na minha outra faculdade era Direito Constitucional 3, aí tinha mais uma cadeira de Direito Constitucional, não sei. E aí eu vou, tipo assim, Então, assim, para a OAB, como eu jantei várias matérias, então fica um pouco mais tranquilo na hora de eu estudar. Por exemplo, eu adiantei direito do trabalho, então eu já vou fazendo meus resumos de direito do trabalho. Já adiantei direito empresarial. Não, eu já adiantei direito empresarial, então eu já posso fazer meus resumos de direito empresarial. Então, assim, eu vou seguindo uma certa ordem, porque eu estudo em casa para a OAB, mas eu preciso seguir uma ordem tanto do livro quanto da faculdade, porque às vezes a faculdade, mesmo tendo um livro, fica mais tranquilo, fica mais fácil de você estudar a matéria com o professor lá dando ou explicando. Tem coisas que tem no livro e o professor não fala, tem coisas na aula que eles falam e não tem no livro, então é uma mistura, então eu prefiro fazer dessa forma. Mas já deu sim para adiantar muita coisa para a OAB, muita coisa mesmo. Claro que ainda falta muito, porque eu ainda tenho umas 2 cadeiras de Direito do Trabalho para pegar na faculdade. Eu tô pegando minha primeira cadeira de Direito do Trabalho, Direito Empresarial também ainda falta pegar, Direito Administrativo, que era a matéria que eu precisava pegar logo, que é uma matéria muito densa que eu quero estudar para o exame da ordem, mas aí a gente vai fazendo e vai administrando. O importante é eu adiantar o máximo que eu conseguir essas matérias e conciliar junto com as coisas da faculdade. Como é praticamente assim, é a mesma linha de pensamento, a minha mesma linha das matérias, então eu não acho difícil não. Na verdade, o direito em si eu não acho difícil, eu acho que é mais questão de interpretação, que é o que pega a maioria das pessoas, inclusive eu. Então, é isso. Outra coisa também que eu esqueci de falar é sobre as audiências. Eu tenho que conciliar também tanto o estágio, mas o estágio eu tô indo só uma vez na semana, né? E o estágio eu tô indo uma vez na semana, a faculdade tem que ir todos os dias, mas uma coisa que eu tenho que conciliar também são as audiências, porque quanto mais você vai passando de semestre, mais audiências você tem que assistir, até para você ter noção da prática, ver como as pessoas se comportam, ver, sei lá, a maneira como é dirigida as audiências e tudo mais. Então, assim, cada vez mais os professores têm passado pra gente assistir a audiência, até como forma de avaliação de trabalho, avaliação para fazer relatório, para fazer um monte de coisa. Então é algo também que tem que conciliar. Por exemplo, a minha professora de Direito Processual Civil passou pra gente assistir algumas audiências e, por sinal, eu tinha que assistir uma hoje, só que aí eu fiquei com um pouco de receio, porque como o carnaval acabou essa semana, né, eu acreditava que estava aberto, mas assim, para assistir a audiência que eu preciso para fazer o meu relatório, que eu imaginei que eu queria fazer, eu acredito que essa semana não tenha. Aí eu vou no fórum semana que vem pra fazer. Aí eu sempre marco, tipo, eu tiro um dia, de preferência dia de terça, que terça-feira é o dia mais tranquilo na faculdade, porque eu tenho aula no primeiro horário, e depois do primeiro horário eu não tenho mais nada pra fazer. Aí, terça-feira, eu saio da faculdade, vou pro fórum, assisto minhas audiências, depois venho pra casa, faço meu relatório, faço tudo certinho. Então,
é o dia mais certo para eu fazer essas correrias de ir para audiência dia de terça-feira. Então, é uma coisa também que eu tenho que conciliar. Tem professor, tipo, professor de direito do trabalho, assistir a audiência trabalhista, tipo, processual civil, que aqui eles pedem mais para assistir a audiência. Então, tem que estar sempre lá assistindo, sempre entregando relatório e tudo mais. Então, eu já deixo na minha agenda marcada. Por exemplo, semana que vem, dia 11, que é, se eu não me engano, uma terça-feira? Não, é a segunda? Dia 11 é uma segunda. Eu vou dar um jeito de assistir a audiência pela tarde. E dia 12, na terça, eu vou assistir de 10h30 até terminar. Porque eu tenho um monte de relatório para fazer, um monte de coisa para entregar. Então, na semana que vem, eu vou praticamente morar no Fórum Rui Barbosa. E é isso. Foi basicamente o que eu queria dizer. Em relação a me organizar o semestre, o que eu quis dizer nesse vídeo é que tudo é organização. Tem como levar um semestre, mesmo as pessoas que trabalham, que tem uma rotina pesada, tudo é organização. Então, se você senta, pega a sua agenda, marca tudo que você tem pra fazer. Essa semana eu vou trabalhar, tipo, semana inteira, mas eu tenho 2, 3 horas e tal. Marca na agenda pra fazer os trabalhos. Ou se você tem um tempinho, vai no fórum, assiste as audiências e tal. Eu acho que tudo é organização. É claro que todo mundo tem a sua rotina pesada, mas não é simplesmente dizer que não tem como fazer nada, como eu vejo muitas pessoas lá na faculdade, porque só porque trabalha, tem filho, tipo, acha que acabou a vida, acabou o mundo, não pode fazer mais nada e fica dando desculpinha pro professor, pra professor ter pena. Então, enfim, né, eu não quero ficar falando dos problemas dos outros não, mas eu acho que com a organização dá pra fazer tudo, mesmo que, assim, uma vez eu tava conversando com um professor. E aí chegou um menino lá na sala, ele pegou e falou assim: professor, não tive como fazer meu trabalho porque eu tô com um filho recém-nascido, eu tô trabalhando, trabalho viajando, não sei o quê. Aí o professor perguntou, né, como era a rotina dele e tudo mais. Aí ele falou: eu chego do trabalho de 11 horas e aí eu tenho que fazer minhas coisas, durante a manhã eu faço isso. Aí ele perguntou assim: o que é que você faz das 11 até, tipo, as 8 da manhã? Tipo, ele, eu durmo. Então o professor pegou e virou pra ele e falou assim: você tem tempo suficiente pra dormir, mais do que pessoas que têm uma rotina muito mais pesada do que a sua. Então você pode tirar, tipo, uma hora e meia do seu dia pra estudar, e isso não é desculpa pra você, porque eu já percebi que mesmo com a rotina pesada, tem muitas pessoas que conseguem fazer o dobro do que você faz. Então, enfim, a rotina não é desculpa pra nada, não. Pra quem é determinado e quer estudar de verdade, fica sem dormir, estuda, no horário de almoço estuda, ou então tá no ônibus, estuda. Enfim, é o que temos, né? Um beijão, até o próximo vídeo.